quero falar para vocês é sobre a satisfação, né, gente, que nós temos, o prazer que nós podemos ter, todas nós que estamos aqui no grupo, nesses 5 anos aí de jornada, algum produto fofo já saiu daqui com os nossos tecidos aqui. Vocês viram que eu peguei vários pedacinhos de retalho aqui, muita coisa fofa a gente fez. Então, independente se tu quer vender ou se tu quer fazer, né, que nem a gente que ama aqui, que faz por prazer, que adora pegar um tecido e inventar um detalhe, uma peça, né? Então, mesmo que não seja para vender, que seja para tua felicidade, ter a satisfação de fazer uma coisa linda, já vale muito, né, meninas? Há bem pouco tempo atrás aí, para ver uma coisa diferente ou uma coisa linda, nós tínhamos que ir numa feira, que não era sempre que tinha, ou nem sempre tão próximas a nós, para ver peças diferentes e aquelas coisas que enchiam os nossos olhos, né, em grandes lojas que vendiam coisas bonitas. Hoje a gente tem acesso a tudo isso pela internet, com riqueza de detalhes e o alcance da nossa mão aí para que a gente possa fazer, né? E ter esse prazer de fui eu que fiz. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Tananana, uma sacola, uma embalagem de cenoura. Pensa numa mãozinha fofa carregando essa bolsinha. Pensa em qualquer produto que tu queira presentear alguém, né? Que tu precise presentear alguém, que tu queira presentear. Nós adultos nem sempre nos presenteamos com chocolate, né? Na maioria das vezes, inclusive, a gente aproveita para presentear o que aquela pessoa precisa, né? Para favorecer. Pensa que tu pode embalar vários produtos e entregar nessa embalagem feita com retalhos de tecido, sem botão, super barato, sem cola e melhor. Fui eu que fiz. Então, faça a sua também. Gente, qual é a diferença entre a gente ter um produto, né? Receber um produto, um presente, e aí vir uma embalagem dessa que pode ser útil. E não só para as crianças, né, gente? Ao preço, por exemplo, em que está as verduras nessa época de estiagem no país, essa embalagem pode ser um charme para eu ir comprar cenoura, por exemplo. E eu faço isso, tá, gente? Eu uso os meus produtos, então, ó, tá aqui a nossa belezinha. E por que que nós vamos trazer essa belezinha? Porque com todos esses anos, vocês já tiveram várias outras embalagens. Então, eu quero mostrar para vocês algumas delas. Eu separei aqui. De Páscoa, tá? O que já rolou nessa Páscoa. Gente, então aqui, ó, eu peguei esse tecido, passei a overlock, poderia ser zigue-zague, poderia ser a dobra. Por quê? Queria mostrar para vocês que as peças que nós já fizemos, então aqui tem essa embalagem, que na maioria dos cursos, inclusive, a gente sempre fala dessa forma simples, né? Que serve para qualquer produto. Então, aqui é um retalho desse projeto. Deixa eu pegar a minha menina aqui, e não é, Marião? Eu vou. Bem feliz e com certeza ainda ouvirem os elogios no caminho. O produto que tu presenteia, ou que tu vende, ou que tu cria para, né, para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para uma amiga. Então, vocês estão vendo que esse tecido, que eu já falei para vocês que já era um retalho, é uma faixa, né? A alça dele é aquele mesmo tecido. Então, entre eu presentear, vender um produto que já é lindo por si, já é um presente assim, ou numa embalagem com uma faixinha do mesmo tecido combinando, faz toda a diferença, né, gente? Então a gente tem essa embalagem simples, aí a gente já passou pelo mug-rug fofo, que também dá para presentear, né? Que dá para colocar talheres.
tá? Então, combina aí com o teu projeto, agrega valor se tu vende, ou agrega no presente que tu vai dar para alguém especial. Então, de um presente passa a ser dois, né? Porque uma embalagem linda é um presente a mais. Esse aqui foi confeccionado pela Marion. Vocês podem ver que a Marion gosta de cores mais chiques, né? Esse aqui foi confeccionado pela Marion. Então, lembrem-se que lá no blog, a Marion já disponibilizou para vocês essa cenoura. Ó, aqui é feltro, aqui é soft, tá? Mas poderia ser feltro, né? Porque aqui vocês estão vendo que é feltro, costurada com zigue-zague. E quantos produtos diferentes podem estar aqui, né? Quantos lanches ou biscoitos terão outro valor com essa embalagem? Então, a embalagem faz sim a diferença e enche de amor a gente que faz, né, que enxerga elas assim, mas também enche de amor quem recebe, né? Além de, Marion está comentando aqui que o vídeo do Mug Hug vai para o clube nesse final de semana. O Mug Hug é uma das peças, uma das primeiras peças que nós ensinamos aquela costura invisível, fechamento que não aparece aqui, né? Que essa peça foi toda costurada e não tem fechamento à mão aqui que foi visível. Então, aproveitem essa peça, tá? Depois a gente já ensinou várias outras peças assim, mas o Mug Hug tem um lugar especial aqui no nosso fechamento mágico, né? Foi um dos primeiros que nós fizemos. Aí depois também a gente tem essa fofura, gente, tá? Por causa dessa fofura, deixa eu abrir aqui essa fofura. Essa é a minha peça piloto, tá? Nos cursos até não é essa medida, é maior. Essa é a peça piloto que nós fizemos para o curso. Então, a nossa embalagem de hoje foi baseada nessa daqui, para ser irmãzinha dessa aqui. Então, por essas medidas aqui, para ficar com esse mesmo tamanho, foi que nós criamos aqui também. Esse também é um projeto incrível de usar retalhos, né? Pedaços bem pequenos de vários tecidos, né? Vocês estão vendo que aqui tem um, aqui tem outro, né? São vários tecidos aí que a gente pode aproveitar para fazer uma fofura. Então, isso é uma embalagem que é um coelho? Sim, é uma embalagem que é um coelho. Porém, imagina tu ganhar uma boneca com um tecido, né? Com uma saia, um vestido dessa cor, um detalhe, um laço que seja, e a embalagem ter um retalhinho dessa peça. Então, é outro produto que as crianças podem brincar. Então, baseada neste piloto, que é o que vocês têm, a maioria de vocês tem o molde, né? Os que não tem do curso tem esse molde desse tamanho. Então, a nossa sacola cenoura para poder brincar foi criada baseada nele, tá? Vamos lá? Ai, gente, é muito delícia, né? Eu fiz bem colorida aqui para vocês verem, ó, aproveitar todos os retalhos, fiz uma alça de cada cor, mas dá para fazer tudo combinando. E aqui nós queremos trazer sempre para vocês o projeto mais limpinho possível, o mais perfeito possível. Então, eu não aproveitei vários tecidos e aqui dentro eu coloquei outro tecido. Pensa, olha, tá vendo? Um xadrez laranja. Quem é esse xadrez laranja? Deixa eu ver quem é esse xadrez laranja. É a calça do nosso coelho. Então, olha que tem outro valor esse presente, né? Um detalhe aqui. Então, no forro, nós usamos outro tecido. Vocês podem usar simples e
Mas aqui a gente vai fazer porque vocês merecem e a dona dessa bolsa também vai ser a dona ou o dono vai ficar bem feliz para brincar e se divertir com essa cor. Vamos às medidas? Não tem molde. Medidas, que a gente adora projeto fácil, né? Sempre que a gente pode, a gente traz aqui. Gente, eu não vou misturar cores de tecidos, então vocês podem sim trocar todas essas cores, tá? E usar tudo em retalhos diferentes. Eu vou para a gente identificar. Caderninho na mão aí para anotar tudo. Eu vou fazer dupla e depois a gente fala mais sobre isso mais adiante, tá? A nossa ecobag coelho tem 22 centímetros de largura. Então, por causa disso, eu fiz a nossa cenoura com 22 centímetros de largura. Então, eu vou precisar de tecido para o forro e para o externo, porque eu vou fazer ela dupla para ela ficar um presente show. O que que eu escolhi aqui, então? 4 retalhos, 4 pedaços de tecido de 24 de altura por 22 de largura, tá? Então, eu peguei 2 para o forro e 2 para o nosso tecido principal. 24 por 22. Acompanhe até o fim, que tem informação importante sobre isso, tá? Anotou esses? A parte de cima da cenoura, eu peguei também. Eu tenho 4 partes da cenoura, então eu preciso de 4 partes para rama. Eu peguei 4 partes de 10 centímetros de altura pelos mesmos 22, tá? Para as ramas. Então, eu tenho 4 partes aqui. Poderia, inclusive, ter feito como o forro, né? Poderia ter usado 2, se tu não tiver tudo da mesma cor. Eu poderia usar aqui 2 para o tecido externo e 2 para o forro, tá? Poderiam ser, sim, diferentes. É que esse era um retalho lindo e fofo para aproveitar. Para as alças, eu cortei 5 centímetros por 25, 2 alças. Além disso, o que que tu vai precisar? Da tua etiqueta, por favor. Se tu tiver a tua etiqueta, use. Se tu não tiver, pense nela com carinho no futuro, para não acontecer o que aconteceu com o projetinho anterior que a Marião comentou, né? Que a peça fofa chegou nas mãos dela e ela não podia dar os créditos para a artesã porque não tem etiqueta. Então, tu vai precisar da tua etiqueta, da tua identificação, se possível, e cordinhas. Eu usei aqui o fio de malha, né? Vocês sabem, esse é o fio de malha. Eu corto 2,5 centímetros, né? Porque eu não prefiro sempre ser mais prática e ele combina, né? Eu uso o que combina, porque se eu estou usando ele nesse projeto, significa que eu tenho esse tecido. Então, eu corto faixas de 2,5 centímetros, de preferência, ó. A malha da camiseta estica assim, eu corto ao contrário, 2,5 centímetros, puxo, né? Ela tá bem retinha assim. No momento que eu puxo ela, ela vira uma cordinha segura combinando. Onde que dá para a gente entender bem isso aqui? Aqui, né? Aqui a gente falou muito sobre isso nesse projeto, ó. Então, se eu faço projetos de várias cores, né? Vou fazer várias peças, aí eu não preciso comprar cordinha de várias cores. Eu tiro a cordinha da própria malha. Então foi o que eu fiz aqui. E aqui para fazer uma brincadeira eu até vou usar aqui, ó, porque ó, eu tenho essa e essa daqui que é maior, inclusive, né? Para fazer uma brincadeira aqui eu vou usar, como usei as alças coloridas, eu vou usar uma cordinha de cada cor também. Porque é legal ali para identificar bem essa diferença quando coloca no túnel. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade desse fechamento, né? Então, eu vou deixar as alças separadas. Mas vocês sabem que aqui pode ser corda, né? Tem infinitos nomes aí, cordonê, cadarço, tem gente que chama alguns de
né? Rabo de gato, cola de rato, depende aí do teu lugar. Mas enfim, cadarço barbante que combine. Ou também poderia ser aqui um cadarço, né, de cor contrastante. Ficaria bem. Por exemplo, eu usaria um cadarço cru nesse projeto, né? Porque são cores aqui que se a cenoura é da terra, o verde é da terra, né? Então, eu poderia tranquilamente usar cadarço cru aqui. Certo? Então, quatro partes de 24 de altura por 22 de largura, duas para o forro e duas para o externo. Para as alças, duas alças de 5 centímetros por 25 e para as ramas, partes de 10 por 22 e cordinha. Isso é tudo que nós precisamos, as nossas máquinas fofas e um enfiador de cordinha, uma joaninha, um alfinete de segurança, o que ficar melhor para ti, para a gente fazer essa bolsa fofa. Vamos lá. Eu vou unir as ramas aqui. Cuida para pegar a parte mais alta. Corta retinho para encaixar tudo certo depois. Então, eu vou pegar na parte mais alta, ó, e vou costurar uma rama, direito com direito. Vou colocar bem retinho para facilitar o meu projeto, tá? Vou colocar bem retinho e costurar bem retinho, com um ponto o mais parelho possível. Quanto mais a gente costura, mais a gente pega a prática. Vou fazer isso nas duas partes do forro. É claro que não daria confusão, porque eu tenho 22 de largura aqui, né? Direito com direito, forro, externo. Boa noite, Rosa. Que bom tê-la aqui. A gente fica muito feliz quando vocês estão aqui, meninas. E nossas quatro partes. E vamos passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final, com pontos pequenos. Eu vou alfinetar o máximo possível para me movimentar o menos possível. Então, eu vou tentar ir para lá poucas vezes, certo? O que for nos falta aqui, nossa alça, eu vou dobrá-las, ficar com o avesso para cima e vou costurar as duas, tá? Por isso que quanto mais reto aqui a gente corta, mais fácil se torna a nossa costura e o nosso trabalho. Vamos lá, costurar todas essas partes. Nossas duas alças, pode ser as duas da mesma cor, né, gente? Pode ser um cadarço aqui também, para quem tem cadarço aí de 4 centímetros, a ideia aqui é uma embalagem que vai se transformar num brinquedo para criança, depois numa diversão, né? Ou para o presenteado, porque vocês não acham que é só nós que guardamos as embalagens fofas com coisas dentro, né? Nossas clientes e os nossos presenteados também. Vamos lá. Costura reta, simples, as nossas quatro partes e as nossas duas alças. Vou virar e aí vocês vão controlando aí o volume, né, gente? Vamos para a máquina.
terminando aqui, ó, fiz o retrocesso e já coloco a outra. O que que eu faço aqui, né, gurias? Eu economizo linha, porque eu não vou cortar e começar de novo, e já vou colocá-las também na mesma alinhadas aqui. Então, eu vou dar sequência na mesma quantidade de costura. Retrocesso, próxima. Aqui é indiferente o lado que tu vai costurar, tá, gente? Eu tô costurando com o verde em cima, porque eu vou usar o verde depois para fazer pesponto, então significa que lá na bobina eu estou usando uma linha de outra cor, né? Eu estou usando branca aqui no caso para combinar, e a minha linha de cima é verde, então só por isso que a parte verde está para cima, tá? O importante aqui é costurar todos iguais e retos. E agora nossas alças. Também já vou dar continuidade aqui, eu recém terminei. Economizei aqui de 4 vezes, né? Cortar a linha e deixar aquela quantidade de novo. Retrocesso. Eu tô costurando aqui com um pé de máquina, ó. Tô deixando o meu tecido sempre aqui pertinho. É importante tu manter o mesmo pé de máquina para todas as peças que tu fizeres, tá? Nesse caso aqui, para elas se encaixarem. Próxima. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Para qualquer alça que eu faça, eu gosto sempre de, né? Porque aqui eu fiz um canudo, né? Então, para desvirar um canudo, eu vou precisar de ferramenta, né, que facilitem a vida. Então, para qualquer alça que eu faça, eu gosto sempre de acrescentar 1 centímetro. No caso dessa nossa aqui, eu cortei com 25, né? Eu não preciso de 25 para uma alça de criança, tá? Para a criança poder ficar à vontade, a gente até nem usa alças tão compridas. Então, isso é por quê? Porque agora eu vou costurar aqui, ó. Uma delas eu vou costurar aqui. Um pé de máquina, ou menos do que um pé de máquina. Eu vou deixar desse lado que está com a linha branca para a gente ver. Então, um dos lados eu vou costurar para facilitar no eu desvirar, né? Aí eu tenho o que empurrar. Vou fazer isso nas duas. Como eu estou colocando uma na sequência da outra, elas vão ficar do mesmo tamanho. Olha a diferença do gasto de linha aqui. Assim eu tenho essa parte, ó, para usar para desvirar, né? Separa como um dinheirinho e com a tua ferramenta preferida aí tu vai conseguir desvirar. Então até aqui tudo que nós temos é costura reta. O que que é importante aqui? Fazer a mesma quantidade de costura para todo mundo. Vocês viram que como eu costuro com meio centímetro, né, que é o pé de máquina, se eu estivesse costurando na doméstica, seria o pé de máquina todo para a direita, eu nem corto o excesso dessa alça aqui, porque ela tem, né, 5 centímetros dobrado ao meio, então ele não vai me atrapalhar.
Vou lá para minha ferramenta preferida, que não fura, e desviro a minha peça. Então é muito mais fácil quando um dos lados está fechado, né? Desviro a minha peça. Desviro com uma outra. Nessa largura de 5 centímetros, ela fica super fácil de desvirar. Então, se a gente está pensando em fazer uma alça de 4 centímetros, por exemplo, achar que é o suficiente, se eu cortar de 5, olha quanto tempo eu vou ganhar, porque vai ficar muito mais rápido. Então, eu desvirei as minhas alças, tu pode passar se tu quiseres. Aqui eu estou usando o tricoline macio e lavado, então eu não preciso me preocupar com isso, eu só vou acomodar, né, para essa costura aqui. Aí eu vou passar no final da peça, tá? Para ela ficar para um lado, porque essa alça não vai pesponto. Então, cada peça tem a sua. Bom, o mesmo vai acontecer com essa daqui. Se tu tiver aí um tecido que precisa ser passado, passe. Ó, eu só vou acomodar mesmo as duas alças para elas ficarem parelhinhas, tá? Em qualquer outra alça que tu queira fazer, tu pode também agora recortar aqui, né? Tu pode usar sempre esse artifício, né? Esse facilitador. Corta a tua medida 1 centímetro a mais, meio centímetro a mais, faz uma costura, facilita para desvirar, não força nada. Se tu estiver usando uma ferramenta, às vezes, numa bolsa, né, uma alça mais estreita, e que a ferramenta possa furar aqui ou danificar, se ela tiver que danificar, ela vai danificar naquele meio centímetro, 1 centímetro a mais que tu aumentasse. Então, não vai danificar a tua quantidade, não vai perder a tua alça. No caso aqui, eu quero uma alça de 24, né? E eu cortei com 25. Então, se eu tivesse alguma pequena avaria que ao desvirar, ela não afetaria a qualidade do meu trabalho. Então, temos as nossas duas alças. Vamos voltar lá para a mesa. E tirar os alfinetes. Hoje minha imagem está tão perto. Queria que vocês vissem mais espaço, mais área. Tirando alfinetes. Separando as minhas peças. E vou pegar uma delas. Ó, vou pegar uma do forro e uma do outro. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu tenho tecidos tricoline de qualidade, não vai aparecer se eu colocar essa parte para baixo. Então, eu vou colocar ela para baixo, tá? Pode passar aí se tu preferir, mas a ideia aqui é que não precisa mesmo. Então, eu coloquei ele todo para baixo e vou marcar, ó, no forro, eu só vou desvirar, ó, e vou fazer o mesmo com o outro. Colocar esse tecido para baixo, por isso, inclusive, eu não corto esse excesso, ó, para ele não ficar pequenininho, querer se empurrar, né? Então, forro com forro e vou alfinetar. Essa dica a gente também já deu aqui várias vezes, vocês encontram em vários dos vídeos do YouTube, né? Que é encontrar essas duas costuras e alfinetar. Deixa um espaço para tu poder passar aqui com a tesoura, né? Então, não, com a máquina, então não alfineta tão na ponta. Vem aqui, encosta costura com costura e alfineta.
A gente percebe aqui que entrou nessa costura e saiu nessa costura. Então, eles estão relativamente parelho. Essa é a minha parte do forro, tá? Agora, o que que significa que tá tudo igual? As duas partes estão iguais, correto? Então, eu vou alfinetar aqui na parte de baixo, ó, só para ele não se movimentar, os dois cantos aqui. Lembram que nós temos 22, então 11 centímetros é o meio do nosso trabalho. Eu já tinha deixado o meu marcado, inclusive, ó, a metade do meu trabalho. Vou colocar um alfinete aqui para vocês identificarem que é o meio, ó, na parte de baixo. Vou pegar a minha régua, por isso que eu alfinetei lá, e vou encostar a minha régua, ó, abaixo aqui dessa minha dobrinha. Venho até aqui a minha metade, mas não encosto a minha régua no meio. Eu vou deixar meio centímetro do centro. Se consigo, conseguem ver aqui, aqui é 1 centímetro, então eu deixei meio centímetro, ó. A metade do meu centímetro e encostei lá na minha ponta, ó. Tá? Lembrando que esse é o forro, né? Esse é o meu forro escolhido. Então, eu vou riscar e, como eu gosto sempre de fazer, o que é necessário que tenha, o que precisa da minha atenção, eu já faço na primeira vez, que é para não perder o meu raciocínio, né? Então, eu preciso deixar uma abertura para desvirar essa peça e que seja no forro e que seja na parte de baixo. Então, eu já vou fazer agora no meu primeiro risco para eu evitar que eu esqueça. Então, a régua está encostada lá, eu venho, risco, deixo uma abertura aqui, ó, estão vendo aqui embaixo, eu risco pelo menos 2 centímetros, tá? Antes de deixar minha abertura. Eu vou riscar bem aqui para levantar e que vocês possam ver aí. Eu deixo aqui uma abertura de 6 centímetros, tá? 5, 6 centímetros é o suficiente. Ó, tá vendo? Risquei e pelo menos 2 centímetros para eu não ter que fechar depois aqui num mínimo de tecido, tá? Então eu vou reservar essa parte aqui. Por isso que eu botei aquele alfinete lá, para ele não dançar e eu não passar trabalho na hora de marcar. Repito aqui no mesmo processo do outro lado. Opa, bem, meio centímetro da marcação e cuida para fazer igual lá do outro lado, né? Que é encostar aqui a parte laranja na margem, tá? São pequenos detalhes que depois que a sacola, a bolsa estiver pronta, não vão fazer tanta diferença, né? Porque ela é franzida. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer bem feitinho. Então, o que aconteceu aqui embaixo ficou com 1 centímetro, tá? Então, o forro é isso que eu vou fazer. Vou marcar aqui a minha abertura e a parte externa. Na parte externa, eu vou repetir o mesmo processo, que é deitar o tecido para cá. Como eu disse, passe se achar necessário.
Ou use o frisador, né? Ou a dobradeira, como algumas pessoas chamam, ó. As duas partes. Pode ser feita de feltro, pode ser feita com um lado de feltro e o outro lado de tecido, que eu tô fazendo até a mão. Por quê, gente? Só para eu não esquecer aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, tudo que eu tenho que lembrar, eu já gosto de fazer na arrancada para não me empolgar depois de costurar. Então, lembram que eu tenho que marcar o meio, né? Nesse caso, eu já vou marcar aqui, ó, vou dobrar, vou marcar em cima, porque eu tenho uma alça, lembra? Ó, e a parte aqui de baixo também, o meio aqui de baixo, tá? Tenho agora, então, as duas marcações. Eu preciso colocar um alfinete para a gente enxergá-la, né? Mas ela tá aqui frisada. Ó. E aqui eu vou marcar 6 centímetros, que é o que nós já combinamos que é a alça para uma criança, né? Para uma mão pequena. Então, o que que é 6 centímetros? 3 para cada lado, tá? Marca com giz, marca com uma caneta fantasma, coloca alfinetes. Por quê? Porque aqui nós vamos colocar a nossa alça. Se tu achar mais fácil, corte essa parte que nós fechamos, tá? Se tu achar que ela vai te atrapalhar, elimina ela. Lembra que nós cortamos com 25, então nós temos esse, para achar mais fácil, para que tudo fique igual, marque aqui então os 6 centímetros do centro. Quem fica para o centro? A costura, tá? Ó, aquela parte que foi costurada fica para o centro. Eu vou colocar a de outra cor para a gente identificar aqui bem a. Pega a alça, ó, deixa ela reta e coloca assim, para evitar que a gente torça, né? Então, a gente. Ó, tá vendo aqui a costura? Ela tá virada para cima, eu pego as mãos aqui, ó, e coloco naqueles 6 centímetros. Não tem enchimento dentro, não precisa, é para ser macia mesmo. Costuro ela aqui, então, nesses 3 centímetros, né? Para cada lado. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Antes de eu costurar, de eu marcar ela aqui, ó, a minha é verde, mas vai dar para vocês compreenderem, né? Porque eu digo que é uma cor relativamente escura. Antes de eu montar agora, deitar a outra aqui do lado, eu vou marcar aonde eu vou deixar o túnel, né? Que eu vou passar as cordinhas. Eu vou marcar como? Para ficar fácil, eu vou marcar aqui para cima, ó. Eu vou marcar 1,5 centímetros, tá? Ó, eu posso marcar tanto do lado direito quanto do lado avesso, tá? Fica a meu critério aqui. Posso marcar por aqui também. Se eu marcar aqui por trás, é acima da nossa costura, lembra? Talvez aqui ele até apareça mais para vocês. 1,5 centímetros. Ó. E eu só preciso marcar em uma delas, tá? Porque elas vão se encaixar agora, certo? Então, 1,5 centímetros
acima da nossa costura. E isso significa que eu nem preciso marcar essa parte, né? Aqui as alças. Por quê? Porque agora, ó, quando eu juntar aqui, eu vou fazer o mesmo processo, que é costura com costura, lembra? Eu vou deixar para cima para eu enxergar. Aqui tem a marcação de 1,5 cm, porque a outra eu não marquei, lembra? Vou botar costura com costura e vou alfinetar. Vou fazer o mesmo do outro lado, costura com costura e vou alfinetar. Gente, eu falei aqui para vocês, ó, que eu não coloco alfinetes lá na ponta, eu coloco aqui, lembra, para a máquina costurar. Às vezes, quando a gente está juntando esse tipo de união de cores, a gente alfineta aqui na ponta, ó. Vem aqui, alfineta. E quando a gente vai costurar lá na máquina, a gente pensa, ah, mas por que se eu alfinetei tudo certo e ele se movimentou? É porque eu alfineto aqui, na hora de eu costurar na máquina, esse aqui também pode se movimentar. Então, é por isso que eu dou aqui uma folga de uns 2 cm, ó. Porque daí ele vai estar reto aqui nesse lugar, tá? Vou conferir esse para baixo, inclusive, porque eu botei o outro para baixo. Entrou na costura e saiu na costura? Não, já se movimentou esse aqui também, ó. Então, eu venho e costuro aqui. Lembra, tem os alfinetes aqui embaixo. Lembra disso? Para não se movimentar o tecido somente para isso. Pode ser clips aqui também. Tem a nossa marcação do meio. Lembram que eu dobrei e marquei lá? A minha já estava frisada aqui, ó. Que ela é aqui, ó. E vou repetir a mesma marcação, que é 0,5 cm do meio. 0,5 cm da marcação do meio. Encosta lá, ó. Vai levando ali a régua. Não precisa ser essa régua, né, gente? E vou lá, tô riscando com lápis porque eu vou costurar para dentro do risco, como todos os nossos projetos, tá? Ó. E 0,5 cm. Venho aqui trazendo para essa ponta aqui, ó, que é a minha costura. Ou seja, isso garante que ela esteja abaixo do verde. Cenoura riscada. Embalagem riscada. Vocês lembram que eu comentei que eu quero colocar a etiqueta, né? Então, eu vou colocar aqui na parte laranja, tá? Eu vou marcar aqui, vou cortar um pedacinho aqui para eu chegar aqui com a minha etiqueta. Vou cortar aqui a minha parte de cima. Eu nem vou cortar toda ela, porque depois eu aproveito todo esse retalho. A menos que, se eu quero fazer isso agora, então eu vou trazer os alfinetes para dentro. Ó, aí sim eu vou recortar. Não se mexer, tá, gente? Como eu vou embalar aqui na minha costura, pensando
os meus projetos felizes, eu posso embalar e esquecer da etiqueta. Então, eu já vou colocar um alfinete aqui atravessado para eu lembrar da etiqueta. Vamos lá, então, conferindo a parte da alça, ó. Vocês lembram que eu marquei só um lado, né? Ó. Agora, esse outro aqui eu não preciso nem marcar. Eu repito o processo, boto a costura aqui para cima, para o sentido do dedo, e dobro, e coloco aqui bem em cima dela, ó. E ela obrigatoriamente vai ficar bem encaixadinha, ó. Então, eu acho mais fácil do que marcar 6 centímetros de cada lado. Ó, venho aqui. Isso vai fazer com que elas fiquem do mesmo tamanho, ó. Cuida para não virar o sentido dela, né? E se os tecidos estiverem no mesmo lugar aqui, ó, as alças vão ficar na mesma posição e com a mesma quantidade de exposição aqui. Agora, então, nós vamos costurar todas as partes e eu vou passar uma costura aqui para eliminar o alfinete e depois eu já vou costurar a nossa cenoura. As duas partes, a do forro e a da parte de cima, tá? Primeira coisa é prender as alças, porque daí eu não preciso mais me preocupar com alfinete, menos do que um pé de máquina. E costurar. Tirar todos esses alfinetes aqui de dentro e costurar. O que que eu vou fazer aqui de diferente? No forro, eu vou costurar, começar com retrocesso, vou fazer toda a volta, vou deixar a abertura. E aqui eu vou colocar a etiqueta. Lembra da nossa marcação de 1,5 cm acima dessas costuras? Eu vou colocar até o alfinete aqui de outra cor para a gente identificá-lo. Ó, só para a gente identificar, certo? Alças para dentro, né? Lembrando que eu tô com pontos pequenos, né? Pontos de fechamento. Venho aqui até a minha marcação aqui de 1,5 cm, lembra? E faço um retrocesso. Tiro a minha agulha da máquina e venho bem em cima dessa costura, né? Da costura que uniu os dois. E dou um retrocesso, sigo o meu trabalho. Vou jogar a linha aqui só para não ficar repuxando a imagem.
como eu tenho esse alfinete aqui, eu já não esqueci de colocar a minha etiqueta. Aqui é para evitar esquecimento mesmo. Cheguei aqui embaixo, ó. Eu tô com a agulha dentro, vou virar e vou me certificar de que tem a mesma distância aqui. Vou dar 2, 3 pontos, vai depender do tamanho do teu ponto. Deixar a agulha dentro e vou virar e vou ver se tá na mesma quantidade do meu desenho. E dou continuidade. Cheguei aqui no outro lado, vou até essa costura de união, faço um retrocesso, bem fechadinho, e pego de novo lá na minha marcação de 1,5 cm. Deixar agora, vou olhar, mostrar pelo lado branco pra gente, que tá com o fio branco, pra gente ver essa diferença, tá? Vou cortar aqui o fio, ó. Ó, gente, então eu vim até a nossa costura, pulei aquele 1,5 cm e dei continuidade. Fiz isso dos dois lados, que é onde nós vamos ter o nosso túnel que vai passar a cordinha. 1,5 cm é uma quantidade bem boa para a maioria das ferramentas, né, que vocês forem passar a corda, tá? 1,5 cm é bem bom. Agora eu vou repetir no forro com a diferença de que eu não vou deixar o túnel e vou deixar a minha abertura para desvirar a peça, que é essa marcação aqui, tá? Vamos lá. Virei aqui na parte de baixo, eu tenho o mesmo espaço, ó. Deixei a minha abertura. Viro, me certifico de que tá aparelho. Era mais um ponto. Confirmo aqui as minhas costuras. Nem sempre a gente acerta nas primeiras vezes, né? Essas costuras, mas tudo bem. A gente vai aprendendo. E o que temos aqui, então? 2 saquinhos, né? Esse costurado com a etiqueta, fiz toda a volta. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Eu não venho até a pontinha, né? Para poder usar a sacola, a bolsa, sem. Tem que ter espaço aqui direitinho, tá? Agora eu vou recolher todos os alfinetes. E no forro, a diferença é que eu deixei uma abertura aqui sem costurar. Vou recortar agora tudo. Simples, tesoura reta. Eliminando o risco.
Eu gosto sempre de deixar uma aba, né? Não, não retiro nada lá de cima, parei, ó. Parei aqui. No forro, tá? Parei aqui. E na parte da frente vou repetir o mesmo processo. Lembra que ela tá cheia de linha, né? Porque eu costurei as alças aqui, agora eu já vou limpar, confirmo se tá tudo certinho. Quanto mais linha tiver, visualmente parece mais difícil o trabalho, tá? Então, por isso é bom a gente estar sempre cortando essas linhas. Elas confundem, né? Visualmente, elas, então a gente corta aqui o máximo. Eu vou trazer para o lado que estava marcado. E vou cortar, lembram? É a partir do laranja. E do outro lado. É 9h30, eu acho que nós vamos ter que montar a nossa sacola na próxima oficina. Eu fico sempre preocupada com o horário de vocês, né? Eu me espicho. Digam aí, diga, Marião, por favor. Ó, gurias, então, essa parte ficou aberta. E agora eu não cortei aqui porque eu vou, ó, dobrar essas costuras, uma para cada lado, e vou passar uma costura aqui, ó, para na hora de usar, porque como é brinquedo, vira brinquedo, né? A sacola virou brinquedo, ela vai ser usada várias vezes. Então, para que esse tecido não acabe desfiando e vindo para fora. Então, agora eu vou fazer uma costura aqui, formando uma casinha, certo? Então, meninas, agora vocês podem fazer inúmeras, tragam os seus tecidos e aí na próxima oficina nós vamos então, a partir daqui, montar essa peça com os detalhes que ela precisa. E a minha vai ficar esperando aqui também vocês, não vou dar mais nenhum passo. Para nós termos essa pecinha aqui com essa finalidade, tá? Ela pode inclusive ser dupla face, ó. E aí na próxima oficina então a gente fala sobre como fazer ela dupla face, tá? A minha aqui que eu fiz até agora não é dupla face, mas pode ser feita. O brinquedo pode ter a mesma qualidade dos dois lados, dá para